Bom, amigos, a continuidade da nossa Sexta Nobre com o mestre Divaldo Franco. Mas antes eu queria fazer umas colocações, porque aconteceram 2 eventos onde dá maior significação para nós que fazemos aqui o Falando Francamente. Primeiro, a mostragem e a oficialização da inserção na nossa programação do SBT. Uma festa muito bonita, dirigida aqui pelo Roberto Coelho e Ney Bandeira, diretores do grupo dominante, e uma festa de congraçamento em que a palavra maior foi o otimismo. O otimismo do sucesso e o otimismo dessa aliança. E nós já estamos vestindo essa camisa há muito tempo. E vemos essa materialização de um sonho como uma conquista de todos nós que sempre acreditamos no poderio desta emissora. E o outro foi o evento consagrador a Bubba Vecli como comerciante do ano. Numa festa lindíssima, bem organizada, de alto nível, na Federação do Comércio. O ministro Nelson Daia e o seu diretor, o Amaral, estão realmente de parabéns. Ontem foi uma das melhores festas deste ano em que a nossa sociedade pontificou, se incorporando às manifestações de júbilo pela escolha de Bubba Vecli do grupo Ótica Ernest como comerciante do ano e os 50 anos boda de ouro da nossa Federação do Comércio, um dirigente componente como entidade de classe para a Bahia. E também aluzir aqui a uma nota do nosso Carlúcio, que é o chefe de jornalismo da TV Aratu, em relação àquela chacina do Lobato, né, cujo julgamento foi feito essa semana e que, segundo ele, em razão da sentença que foi proferida, uma grande vitória foi atribuída à SEDECA, da nossa Hélia Barbosa, essa incansável, indômita, essa Don Quixote de saia, na preservação dos adolescentes, posta aí à exploração de todos. Mas sobreleva a acentuar, segundo Carlúcio, a vitória, segundo de Hélia Barbosa, pela inserção de 2 importantes jovens agora, o promotor público Almir Ramalho Júnior, com 28 anos, e o seu assistente Maurício Freire Alves, de 25 anos, que enfrentaram verdadeiras feras do direito penal aqui na Bahia, mas se saíram airosamente. E este exemplo da chacina dá bem uma ideia do que tem sido esse indômito trabalho do SEDECA com nossa Hélia Barbosa. Mas, doutor Divaldo, algumas vezes nós somos acordados abruptamente, interrompendo um pesadelo. Este fragmento de sonho pode ser interpretado como uma possível manifestação mediúnica não completada? Sem dúvida. O nosso espírito, o espírito encarnado, percebeu que nós estávamos sendo agredidos por alguma entidade perversa. Aí intervém, então. Então ele intervém e nos toma abruptamente. É curioso nós fazermos uma ponte com uma frase de Jesus. O reino dos céus é tomado pela violência. Isto é, se nós formos indecisos em determinadas situações, nós perdemos a oportunidade. Então é necessário esse sentido indômito, essa coragem de arrostar consequências e invadir o nosso espaço. O que caracteriza é que nós somos da guarda 24 horas de trabalho. Está vigilante. E quando ele vê qualquer perigo rondando-nos, ele faz que nós tomemos o corpo para evitar obsessões. Perfeito. Porque alguns homens, segundo o telespectador, são dotados de faculdade especial para antever o futuro? Porque eles são portadores de mediunidade. E essa mediunidade coloca-os em sintonia com o psiquismo geral e eles captam, dentro dessa relatividade do tempo, os acontecimentos que estão programados. Mas não se trata de uma faculdade específica, mas sim de uma qualidade da mediunidade. A mediunidade tem uma grande polivalência. Ela possui células que permitem ver mais, ouvir mais, escrever, captar pensamentos na área da telepatia e também premonições. Daí também isso não tipifica ser um indivíduo superior, mas ser apenas um médium, sujeito às vicissitudes de qualquer criatura humana. O espírito encarnado perde a recordação do passado? Lembrança do passado? Às vezes pede, a divindade concede. Naquela panorâmica do ouvido das lembranças do passado, que é um ouvido muito bom, porque se nós estivéssemos na reminiscência, nós desequilibraríamos o nosso sentido psicofísico. A divindade permite que algumas lembranças venham espontaneamente. E essas lembranças são sempre reminiscências que nos levam à melancolia ou que nos levam à esperança. E nós podemos pedir para que elas aflorem com mais facilidade. Há indivíduos interexistentes que estão recordando o pretérito, embora vivendo no presente. Mas, pelo geral, não são positivas as lembranças, porque trazem sempre algumas amarguras do que fizemos de mal ou algumas expectativas do bem que nós interrompemos. Bom, de uma mãe preocupada com o descaminho de um filho, e pergunta a orientação do senhor: em que etapa da vida espírita um filho meu adolescente pode participar de reuniões mediúnicas? Desde que ele receba conveniente preparação depois dos 16 anos.
mas é indispensável que haja uma preparação. Está vulgarizando-se hoje em os arraiais do movimento espírita a necessidade de levar qualquer paciente a uma sessão que foi denominada de desobsessão. Afinal, não existe esta denominação na codificação espírita. A palavra foi originada por André Luiz, quando ele, fazendo uma análise dos tormentos obsessivos, ele criou o termo de desobsidiar. As sessões mediúnicas são todas mediúnicas. E nelas vêm espíritos para exercitar os médiuns, vulgarmente chamadas sessões de desenvolvimento e educação, ou para terapia libertadora de entidades perversas, sessões de desobsessão. Eu aconselharia, desde que me pede a sugestão, a opinião, que não levasse a uma reunião de desobsessão, que levasse a sessões doutrinárias, para que ele faça uma psicoterapia otimista, mesmo porque os bons espíritos estão vigilantes, e vendo-lhe a disposição de melhorar, de crescer, obviamente farão a desobsessão sem a presença física. Na adolescência, nesse período de transição, de afirmação da personalidade, de desenvolvimento da libido, há muitos fatores que nada têm a ver com obsessões. São problemas psicológicos, problemas existenciais, que merecem um tratamento e, por extensão, abrem sancha a interferência dos espíritos vigilantes e perversos que levam a patologias mais graves. O espírito atende os reclamos de sentimentos de paz, de estabelecerem um contato com entes queridos já desencarnados? Atendem. Esta é a ação generosa da caridade. E é, ao mesmo tempo, a fenomenologia que comprova a sobrevivência da alma. Mas isso não pode provocar um sentimento de angústia também, não? Com esse relacionamento, professor? Quando a pessoa está muito ansiosa, invariavelmente os espíritos familiares não vêm, porque dão aquele prazer de tranquilidade momentânea, e logo depois voltam 1000 interrogações. Observávamos ao lado de Chico Xavier, que escreveu 100 livros de mensagens de seres queridos que retornaram, uma peculiaridade. A pessoa ficava saciada, tinha certeza que era o ser querido, mas logo uma semana depois já desejava outra mensagem e fazia do médium uma aposta restante de correio, querendo sempre novas informações. Mas para tanto será conveniente o estudo da doutrina espírita. O espiritismo dualiza, ele dá o fato que demonstra, mas dá também a diretriz para que a pessoa vivencie a sua realidade biológica, a sua vida física, aguardando o momento do reencontro espiritual. Falar no campo espiritual, como é que a doutrina explica certas afinidades de um determinado espírito com pessoas que ainda estão aqui, ainda encarnadas, né? Que não tiveram em nenhuma etapa da vida nenhuma afinidade, professor, nenhuma simpatia, nenhuma aproximação. Na atualidade, nesta última existência, pode não ter tido vínculo, e esse vínculo ter sido muito antigo. Vamos supor que eu possa ter um irmão com quem não tenho sequer um bom relacionamento. Mas depois que ele desencarna, ele se dá conta dos vínculos profundos que nos uniam e passa agora a ter um carinho muito grande, muito especial comigo. Porque ele agora despertou para as reminiscências que estavam abafadas e se torna um verdadeiro benfeitor espiritual. Isso é muito comum. Bom, uma pergunta de um assunto que nós falamos no início do programa. O telespectador pergunta: por que existem espíritos que marcam encontros em lugares arrepiantes e em horas inconvenientes, professor? Porque são espíritos perturbadores, mistificadores e que se comprazem em criar superstições, gerar fanatismos e ao mesmo tempo provocar terror. Perfeito. Bom, está na ordem do dia uma discussão, uma liberação do governo federal em relação ao aborto, doutor Divaldo Franco. Como no dia de hoje, mães pobres provocam abortos, ou se pegam, como são tratadas então essas mulheres pobres que se valem da ignorância na prática do aborto? O aborto há alguma restrição é crime. Embora nós ouçamos a opinião de técnicos, dizendo da necessidade, no caso de estupro, e de quando a vida está em perigo, a pessoa ser naturalmente liberada. Elas desfazem-se também dos filhos, porque não tem condição de mantê-los. É uma irresponsabilidade e é sempre considerado um crime. Naturalmente, entre fazer o aborto correndo riscos e fazer o aborto legalmente, é preferível que faça legalmente, pelo menos a vida da matriz é preservada. O que a mim me espantou é que foi feita uma lei pelas autoridades para que fosse cumprida outra lei. O que não deixa de ser chocante, mostrando que as leis no Brasil, afinal de contas, são feitas para fazer. A propósito, como é que também o Espiritismo reage com a ausência da maternidade? As mães abdicam o direito de ser mãe, abandonam seus filhos nas portas das pessoas, etc., em hospitais, lá que dirige, etc. Considera como sendo um grande crime.
A divindade, quando encaminha um ser para alguém, é porque há vínculos profundos e a pessoa tem condições, por mais mínimas que sejam. O abandono é uma forma de liberação da responsabilidade. A pessoa posterga. Mais tarde virão sofrimentos correspondentes àquele que é infligido ao que ficou abandonado. Perfeito. Não vamos ficar abandonados, senhores, que nós temos a proteção das nossas mensagens comerciais e apresentadas, voltamos para continuar falando com esse homem magnífico, essa aura de pureza de Divaldo Franco. Pois não, amigos, a sequência do nosso Falando Francamente, em edição especial nessa última sexta-feira de cada mês, preenchido em toto pelo mestre Divaldo Franco. Que tarefa tem a doutrina espírita? Indagação de vários telespectadores. Despertar a consciência humana para a realidade de uma era nova. A doutrina espírita foi prometida por Jesus. É fascinante notar que foi ele quem deu o nome ao espiritismo. Conforme se lê em João 14, 16, 18 e 25, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei alguém para repetir as minhas lições, para conviver convosco e para vos ensinar tudo o que seja necessário. Será o Espírito de verdade, o Paracleto, o Consolador. E a humanidade ficou aguardando o retorno do Cristo, que se dizia a segunda volta do Cristo. No século XIX, com Allan Kardec, os espíritos vieram em massa à Terra e trouxeram informações que libertaram o homem da ignorância. Provaram a sobrevivência da alma, demonstraram a reencarnação, a justiça divina e programaram a restauração do bem e da alegria na Terra. Aquele que acredita na reencarnação sabe que tudo que ele faça, a ele mesmo faz. Quaisquer atitudes que ele tem em relação a isto ou aquilo vão resultar no seu próprio comportamento. Então ele tem que proceder muito bem. Ele tem que agir com sabedoria. Ele tem que se dedicar à obra do bem de maneira que a sua conduta futura seja dignificadora. Então o Espiritismo vem criar uma nova mentalidade, libertar-nos dos grilhões, dizer que não há necessidade de intermediários entre nós e Deus, e vem oferecer-nos uma visão otimista, para que façamos o bem que esteja ao nosso alcance, porque a nossa felicidade depende disso. Perfeito. Agora, como explicar o comportamento de certos psicopatas que matam inocentes para se vingar de atos não condizentes do passado das suas famílias? Porque é comum muitas pessoas, alguns assassinos, matar sua prostituta porque a mãe dele foi prostituta, e assim casos semelhantes. Assim. Trata-se de alucinações de natureza esquizofrênica, em que ele vê na mulher o reflexo da sua mãe. É um conflito psicanalítico que vem do chamado período perinatal, em que o indivíduo tem determinados ressentimentos e esforçam naqueles que são compactuantes com seu nível de evolução. Esse que se torna vítima resgata um karma doloroso, enquanto o psicopata amplia sua dívida kármica perante a consciência cósmica. Naturalmente, em próxima encarnação, a vítima estará liberada, mas ele estará terrivelmente vinculado à paralisia, aos estados do autismo, do aniquilamento da personalidade. Porque, seja como for, ninguém pode transferir males de um para outro indivíduo, nem projetar a imagem negativa que lhe atormentou a vida naqueles que lhe oferecem a contribuição sexual. Bom, um abraço ao pessoal da Mansão do Caminho, né? Sei que todos estão nos assistindo aí, silenciosamente, bebendo esses ensinamentos e explicações do nosso Divaldo Franco. Um beijo respeitoso e carinhoso à tia Ziza, né? A comandante de tudo aí. Mas hoje eu quero mandar um abraço especial a Hugo e Marilza, né? Do grupo de estudo espírita da Mansão do Caminho, que não se contiveram e formularam algumas perguntas para o mestre Divaldo responder. Então eu vou dar precedência a alguma dessas perguntas desses jovens já bem encaminhados da vida. Bom, sendo estudante do espiritismo, sabedor de que a desencarnação não interrompe a vida e muito menos aniquila a consciência individual, seria lícito atravessar a pesada e estreita etapa carnal, ansiando pela morte? E qual o condenado que, cheio de tédio, né, aguarda a sua pena para alcançar a liberdade? Nunca poderemos estar na expectativa da morte. Da morte, né? A vida vale pela realidade que nos dá na existência corporal. Quanto mais prolongarmos este périplo que temos na carne, mais abençoada será a nossa libertação. O anelo pela morte é uma forma de suicídio indireto, porque nos leva a uma psicopatologia de natureza depressiva. Aquele que encontrou a certeza da imortalidade frui-a e entrega-se em regime total para que seja aproveitado esse período de forma que programe agora uma vida mais feliz. Ao paciente que se encontra internado aguardando a pena capital e que nela vê a libertação, nem sempre o será,
porque as leis humanas injustas estão cobrando-lhe pelos crimes perpetrados, estão fazendo justiça, entre aspas. Em realidade, se deveria aplicar a pena de vida, prolongar-lhe a existência para que ele se reeducasse, prosseguindo útil junto à sociedade, de forma que se recuperasse do delito praticado. Daí aquele que está esperando a pena capital, esse indivíduo não vai encontrar a libertação, porque por maior expectativa que ele tenha, é o mecanismo de fuga. Estaremos diante de duas injustiças, a legal e a sua ansiedade de libertação para fugir de si mesmo. Doutor Divaldo, nas reuniões mediúnicas, os papéis tanto do médium de corporação quanto do doutrinante são óbvios. Perguntamos qual a finalidade e como deve ser a atitude mental daqueles outros participantes que ficam sentados à volta no recinto. De oração, de meditação passiva ou direcionar o pensamento em favor das entidades que se apresentam. Imaginemos a sala mediúnica como centro cirúrgico. No centro cirúrgico nós necessitamos de equipamentos que na sala mediúnica existem colocados pelos benfeitores espirituais. Necessitamos do chefe da equipe, que é o diretor dos trabalhos. Necessitamos do anestesista, que no caso é a mente daqueles que colaboram durante os trabalhos. Necessitamos da equipe paramédica da enfermagem para ajudar naturalmente como instrumentista ou como oferecendo a sua contribuição para qualquer emergência. Esses indivíduos que participam da reunião mediúnica devem estar numa atitude dinâmica, devem orar, devem meditar, e no momento em que o doutrinador esteja dirigindo a sua terapia ao paciente desencarnado, acompanhar com desejo de ajudá-lo. É um assessor para o doutrinador. No momento que ele perceber que o doutrinador está tendo dificuldade, ele irradia pensamentos positivos e afáveis para tornar o doutrinador mais receptivo à inspiração. É relevante o papel do assistente na sessão mediúnica. O próprio Allan Kardec, quando fala das sessões sérias no Livro dos Médiuns, ele se refere à necessidade da presença de pessoas simpáticas entre si, para que haja uma contribuição de natureza psíquica dentro da lei das afinidades. O que é preciso fazer para se comunicar com o espírito? E a pergunta do telespectador é completada. E quais são os riscos, professor? Se o indivíduo deseja comunicar-se com os espíritos, é necessário estar em condições de fazê-lo. Os riscos são vários, porque nem sempre vêm ter conosco aqueles espíritos que nós evocamos ou gostaríamos que viessem, mas sim aqueles que estão mais próximos da nossa psicosfera. Para tanto, existe uma metodologia que é a doutrina espírita, existe a orientação do Livro dos Médiuns. Seria mesmo qualquer um de nós candidatar-se a uma aula de química ou entrar no laboratório para poder proceder à experiência com soluções químicas, correndo riscos desnecessários. Para entrarmos em comunicação com os espíritos, é indispensável, primeiro, conhecer como são essas comunicações, depois adquirir os valores indispensáveis para o bom logro, e por fim termos intenções superiores, não mera distração, porque do contrário atrairemos espíritos igualmente divertidos, mistificadores, zombeteiros, que terminarão por obsidiar-nos. Por que algumas vezes acontece crianças morrerem sem uma razão clínica no final da gravidez? Isso pode ser entendido como um fenômeno do espírito? Allan Kardec fez uma pergunta equivalente e recebeu uma resposta muito grande. O espírito, percebendo às vezes a reencarnação que ia ter, sente-se aturdido. E dentro desse aturdimento ele prefere suspender a reencarnação. Ele arrepende-se e desta maneira o corpo deperece e ele se liberta, para poder adquirir mais resistência para enfrentar futuras reencarnações. São os abortos espontâneos. Perfeito. Nossas últimas mensagens comerciais, com licença de todos, e voltamos, infelizmente, para concluir esta aula mensal do mestre Divaldo Franco dentro do nosso modesto Falando Francamente pela nossa SBT Aratubaí. Um beijo especial à Andresa, que está aniversariando hoje. Ela que é casada com meu xará, o Marcelo, e é filha do casal João Mansur de Carvalho, Coronel Mansur de Carvalho. Andresa, um beijo gratificante e respeitoso para você. Muitos anos de vida, E relembrar aos senhores que hoje às 18 horas será inaugurado o Centro Diagnóstico do CEPAR, que estará habilitado a ultrassonografia, mamografia, laboratórios de análises clínicas e anátomos patológicos. Hoje, às 18 horas, aqui na Federação. Viu? Mais uma obra do nosso Elcimar Coutinho. Por que quando algumas pessoas tomam passe, ficam tontos, professor? Porque a energia é tão poderosa a desprender-se do médium que, atuando sobre o seu aparelho perispiritual,
O indivíduo recebendo aquela descarga tem um pouco a sensação de tontura. É muito positivo. E qual é a força desse passe? Melhorar o indivíduo, revitalizá-lo, afastar influências negativas e estimular as células para que se reproduzam pela mitose, pela divisão, com mais rapidez e com mais potencial energético. E qualquer pessoa pode dar esse passe? Pode, desde que tenha características morais superiores. O passe pode ser magnético, pode ser fluídico. Allan Kardec, antes de ser espírita, era magnetizador. Aplicava passes admiráveis e nós podemos imaginar as curas que ele conseguiu. Através, mais tarde, do conhecimento espiritual, essa energia direcionada vai atuar com a contribuição dos bons espíritos no organismo do paciente, restabelecendo-lhe a vitalidade dos chakras, dando-lhe um tônus mais poderoso ao perispírito em geral, substituindo-lhe as carências orgânicas e, acima de tudo, produzindo bem-estar psicológico. Tem uma mãe aqui aflitiva que pede uma orientação do senhor, uma indagação em seguinte direção. Uma mulher que perde 2 filhos, um no 5º mês de gestação e o outro no 2º mês, tem alguma relação com vidas passadas? Tem sim. Trata-se de um resgate muito doloroso, mas que não lhe sirva de motivo de constrangimento. A misericórdia divina chama-se amor. Insista. Procure fazer uma psicoterapia de relax. Procure preparar-se para receber o ser querido. Fale a esse espírito que ele está sendo esperado com muita expectativa, que ele está sendo aguardado com muito carinho, e relaxe quanto possível para ajudar a ovulação. Na próxima experiência é muito provável que ele fixe muito bem as matrizes e que o parto seja uma bênção para uma vida feliz. Uma pergunta aqui absolutamente pertinente, porque é próprio de muitas pessoas, hein? Tem um pânico só em pensar que seria enterrado. Não tem medo da morte, mas sim de ficar em lugares fechados. É uma claustrofobia. E a claustrofobia tem muitos expedientes e tem uma origem anterior. Isso já lhe aconteceu. Você deve ter tido uma morte aparente, uma catalepsia, foi enterrado e despertou na tumba, o que lhe trouxe as características claustrofóbicas. Ele sugeriria, já que você traz o problema, que procurasse um bom psicoterapeuta, que tenha uma visão transpessoal e que ele fizesse uma superficial regressão de memória àquele momento, para poder tirar o trauma que o atormenta. Você não vai lembrar de vida passada. Você vai voltar ao trauma daquele sepultamento em vida, a fim de tirar de você esse estado claustrofóbico. Você se liberará com muita facilidade, e já que não tem medo da morte, muito menos do sepultamento, porque da próxima vez estará morto de mesmo. Já que hoje a ciência pode avaliar através da eletroencefalografia, quando vier a linha reta, houve a morte cerebral, e por extensão, houve também a morte do tronco encefálico. Não há problema. Mas não há um risco dessa vida regressão, não? Não é. Nesse caso, ele teria uma regressão muito superficial, já que existe o trauma, ele voltaria àquela sensação. O terapeuta faz o trabalho de limpeza do seu inconsciente e você se liberta do receio. Mas como é que o espiritismo explica doenças congênitas e hereditárias? Como sendo plasmadas pelo espírito. É de notar-se, e isso é fascinante, que um espermatozoide deficiente é o que dispara, levando essas características genéticas perturbadoras, porque está sob a ação do espírito que vai se reencarnar. E o espírito que vai se reencarnar plasma naquele genes as características necessárias para a sua evolução. Daí as enfermidades hereditárias, os processos patológicos que nós trazemos desde o berço. Qual a convicção que a pessoa pode ter de que determinado ente querido já cumpriu essa etapa, já desencarnou? Porque é normal entes queridos morrerem, filhas ou mães que se foram, as filhas ficarem imaginando que a mãe está atrapalhando a vida, ainda está presente, está insinuantes e coisas tal. Como é que é explicado isso? A característica é a vida que a pessoa teve. De acordo com a existência corporal, se dará a desencarnação. Se era uma pessoa apegada, sensualista, uma pessoa egoísta, uma pessoa que tinha muito prazer na posse, é muito provável que a desencarnação não liberte do clã familiar. No caso, se a pessoa suspeita que o ser querido está em casa gerando perturbação, pode fazer o estudo do Evangelho, reservar uma noite por semana, reunir a família, orar, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra qualquer edificante, entretecer ligeiros comentários, colocar água sobre a mesa para receber o magnetismo superior da prece, fazer vibrações em favor dos que sofrem e encerrar. Será um momento de prece de 20 minutos, meia hora no máximo. O espírito começa a participar e vai desalojado pelos guias que o levam para as regiões espirituais. A doutrina espírita faz alguma restrição à cirurgia plástica? De maneira nenhuma. A proposta de beleza e de estética é uma proposta de realidade, é bem-estar.
O próprio Dr. Pitangui teve a ocasião de declarar que os seus pacientes, invariavelmente, eram pessoas que não estavam satisfeitas consigo próprias. Então, ele contribuía para que o indivíduo fosse feliz. Principalmente quando existem determinadas anomalias ou determinados conflitos, é perfeitamente válido. O culto à beleza é uma proposta da elevação. Beleza física, moral e espiritual. Que ao fazer a cirurgia plástica também faça uma pequena cirurgia psíquica, mudança de hábitos, mudança de comportamento, porque podemos mudar às vezes as características faciais ou outras do corpo, mas se o interior continuar emitindo ondas perturbadoras, nós voltaremos a fixar as mesmas marcas. Poderemos ter um rosto belo com olhos tristes, poderemos ter uma boa aparência com uma manifestação de melancolia, e sucessivamente. Bom, uma prática muito usual, né? Aqui resultado de uma pergunta agora do telespectador. Meu marido me dá muitos motivos para largá-lo, mas toda vez que eu consigo, preside um sentimento profundo de pena em relação a ele. Por que acontece isso? Porque o seu amor mudou de característica do amor conjugal para o amor maternal. É um sentimento normal. Você vê no seu marido um filho que necessita de apoio. Se ele lhe dá motivos graves para uma justa separação, e você acha que vai se arrepender, mantenha-se ao lado dele. Transforme o sentimento do tálamo conjugal em ternura e edifique-se, porque você estará realizando uma grande tarefa se estiver disposto a uma grande renúncia. Se acreditar, no entanto, que isso pode lhe trazer um sentimento de mágoa e que se transformará em revolta depois, legalize uma situação e continue amando fraternalmente. Não é necessário estar junto para ter essa compaixão generosa e apoiar o indivíduo. Minha irmã conheceu um rapaz no Rio que tinha os mesmos problemas dela. Faleceram juntos há um ano. Seria ele o irmão gêmeo dela? Seria ele uma alma muito querida. Uma alma gêmea? Ambos cometeram os mesmos desatinos, reencontraram-se para viver alguns momentos de afetividade e voltaram depois liberados da culpa. Não seria alma gêmea. Alma gêmea é uma colocação apresentada pelo Espírito Emmanuel. Não existem almas gêmeas no sentido de duas metades. Allan Kardec foi muito claro, porque as duas metades se fundiriam em uma individualidade, e isso seria a destruição de metade de cada um. A alma gêmea, no sentido genérico, é essa identidade que nós sentimos por outra criatura, os mesmos gostos, as mesmas aptidões, a completude que encontramos um no outro. Desse sentido, poderemos ser gêmeos, mas é muito melhor sermos almas que nos completamos do que termos esse conceito de almas gêmeas que podem ser as metades eternas. Então aproveite e explique como o Espiritismo vê a clonagem. A clonagem é uma das maiores bênçãos que a ciência vem lograr, porque através da clonagem nós poderemos fazer da vida vegetal e animal verdadeiros biótipos que podem contribuir para diminuir a fome na Terra. A Organização Mundial de Alimentos assevera que a fome é o adversário terrível. E nós vimos agora que foi clonada uma segunda ovelha, com uma capacidade de leite muito maior. Já se pensa em clonar determinados animais para poder nos oferecer bastantes alimentos. Quando diz respeito à criatura humana, a clonagem terá muito a ver com a ética, com a dignidade do ser, para que nós não venhamos a ter corpos belos com espíritos tão perturbados e tão infelizes como na reprodução sexual habitual e convencional. É necessário estabelecer uma ética para evitar também determinado tipo de clonagem, utilizando-se de sementes para poder fazer a perpetuação da vida para monstros, para biótipos fadados para a guerra. Enquanto não estabelecermos esta ética, o amadurecimento da própria engenharia genética vai propiciar que no futuro tenhamos uma clonagem edificante, mas sempre com a presença do espírito, sem o qual não há vida inteligente. Tem uma irmã que é doente mental. Uma pessoa que nasce com esse problema, é um pagamento espírita? É um pagamento, é uma expiação. A provação, quando nós estamos em lucidez para resgatarmos lentamente. A expiação, quando estamos na compulsória. Então, no caso da idiotia, da esquizofrenia, do autismo, dessas patologias profundas, estamos expiando. É a última oportunidade que a lei nos dá e nós resgatamos compulsoriamente para sermos felizes no além nas futuras reencarnações. Porque sinto a presença de alguém ao meu lado, no carro, em casa, mesmo com outra pessoa presente. Porque você tem sensibilidade e alguém que lhe é familiar, positivo ou negativamente, está descarregando energia e você capta. Seria ideal que você procurasse desvincular a mente, porque isso pode levar a um estado muito perturbador, não só de uma impressão profunda, como de uma obsessão. Sempre que sentir, procure tirar da sua mente, achando que é uma autossugestão, derive o pensamento, não dê campo, para que ele não se acentue cada vez mais. Bom, em seguida, os senhores ficarão com o Cinema em Casa, com o filme Arigatô,
número 2. Mais uma vez, nós queremos agradecer essa brilhante participação do mestre Divaldo Franco, que voltará na última sexta-feira do próximo mês. Eu volto na próxima segunda-feira. Um abraço. Muito obrigado, Marcelo. Até breve, né? Muito obrigado. Até sempre. Nossos agradecimentos aos senhores pela manifestação de carinho em relação ao nosso programa. Nós voltaremos na próxima segunda-feira pela nossa SBT Aratu Bahia, querendo, permitindo e autorizando o nosso querido Santo Antônio. Boa tarde, amigos, e até a próxima segunda-feira. Nós somos da TV Aratu, a mais nova emissora afiliada do SBT. Falando francamente.